preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Declare nessa noite que você precisa de um milagre. Declare, ele quer te ouvir. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o filho de Deus que me resplandecer. Senhor, ajuda em mim, só ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha chama pelo nome, entra, muda minha história, Senhor, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aplauda, Senhor. Amém. Naquilo que Deus fez nesta noite, naquilo que Deus fez em alguns dias que nós ficamos por aqui. A pastora tem a palavra, ela vai dar mais detalhes disso. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Bem fraquinho, né? Com a doce paz do Senhor Jesus. Amém?
Amém. Eu quero convidar a equipe da Rede Kids bem rapidão aqui. Sabe aquelas pessoas que eu chamei domingo passado, né? Aquelas 12 discípulas. Rapidão aqui em cima do altar. Elas são diretas. E em seguida, a equipe do Culto Kids. Né? As meninas, as adolescentes, todas aqui. Amados, elas foram chamadas para esse ministério do Senhor Jesus. Cadê? Você não veio ainda, Bruna? Por quê? Ué? Tô entendendo, não. Eu só tô rouca, mas ainda, eu tô falando ainda português, né? Aí, viu como que é? Sempre tem que puxar a orelha delas, né, Kézia? Não quer vir. Ah, ela queria que se aparecer, a Bruna. Mais nova equipe. Amados, já tem outras convidadas da equipe. Amados, essas são diretas. Todo domingo estão trabalhando na obra do Senhor. Mas vocês querem ver? Cadê os voluntários que jejuaram voluntariamente para esse trabalho? Eu gostaria também de convidar vocês aqui à frente, por gentileza. Mas tem que ser bem rapidão, senão a gente toma muito tempo do culto. Aqueles que jejuaram, trabalhou na cozinha, que limpou o banheiro, que deixou a sua casa, os seus filhos, por amor às crianças. Porque esse pessoal que está vindo agora, amados, eles não fazem parte da equipe, mas voluntariamente eles se dispuseram em servir ao Senhor neste tempo, neste final de semana, sabe? Dedicando ao Senhor. E a palavra de Deus fala que nós temos que honrar essas pessoas, né? E eu queria que vocês honrassem com uma grande salva de palmas, se colocassem em pé, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa equipe. Amém? Aqui está o exército do Senhor em Arenápolis, trabalhando por Nova Marilândia, Nortelândia, né? Temos crianças, né, de Arenápolis, Nortelândia e Nova Marilândia que trabalharam. Agora eu queria que ficassem em pé, os pais das crianças que vieram, ficassem em pé, que confiaram nessa equipe aqui, porque, gente, é difícil a gente mandar filho para... Você não sabe nem quem que vai cuidar dos seus filhos, não é verdade? E Zé, fica de pé, você mandou sua filha, fica de pé. E ainda ajudou o Zé Hildo, foi trabalhar e voltou. Amados, aqui, ó, aqui são os pais que confiaram em vocês. Vocês também podem aplaudir esses pais, porque eles confiaram em nós. É motivo de gratidão a cada um de nós, por vocês terem confiado. Muito obrigado porque vocês confiaram em nós, no trabalho da equipe que o Senhor colocou aqui em Arenápolis. Amém? Vocês podem se assentar. Muito obrigado pela confiança mesmo. E no livro de Mateus, capítulo 19, verso 14, Jesus diz assim: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Vocês, pais, vocês confiaram nessa palavra de Mateus capítulo 19. Vocês não impediram que seus filhos viessem ter esses 3 dias, né? Porque começou sexta-noite, são 2 noites aqui com a gente. E vocês deixaram os seus filhos. Vocês não impediram que elas fossem abençoadas. E no versículo 15 diz assim: e depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Então, amados, os seus filhos foi imposto as mãos na cabeça dos seus filhos, através dessa equipe aqui, ó. Porque a palavra de Deus fala assim: quando Jesus subiu aos céus, ele falou que deixaria o poder dele aqui, e que nós aqui faríamos maior sinal do que ele fez, deixaria milagres para ser feito. E eu creio no poder de Deus que foi transmitido através dessas pessoas, porque elas se prepararam, elas amaram os seus filhos, e elas ministraram sobre a vida dos seus filhos. E a gratificação maior nossa é quando hoje elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Elas recebem muito mais do que a gente, porque elas recebem com amor, com todo amor. Elas falavam: eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então foi muito bonito hoje o nosso encerramento com as crianças. Nós ficamos aqui com 55 crianças
né? E nós amamos os seus filhos, como Jesus nos ensina a amar. E agora, como diz a parte final do versículo, e partiu dali. Então, hoje, os seus filhos vão partir para o seu lar. E eu gostaria de pedir que vocês ajudassem a eles viver uma vida segundo a palavra de Deus. Não fale assim, você foi para a igreja e voltou pior. Use palavras de bênçãos. Nós ensinamos que eles não venham xingar, não venham desobedecer, que é para honrar os pais. Entenda seus pais, abençoe, põe a mão na cabeça dos seus filhos e abençoe. Não cobrem dele, mas ensine-os, ame-os. Eles precisam do seu amor. Amém? Que vem aqui e sente falta de um abraço. Do abraço do pai. Porque o pai é muito corrido, trabalha muito. E eu perguntei para uma criança, por que você estava chorando? Ela falou assim, porque eu recebi um abraço da tia. E tinha muito tempo que minha mãe não me abraçava, meu pai não me abraçava. Então, mas muitas vezes, coisas pequenas. De repente você trabalha tanto querendo dar algo de tão valoroso para o seu filho, mas de repente seu filho quer brincar uma guerra de travesseiro dentro do quarto com você. E você nunca fez. Você entendeu? Então de repente você, pai, se esforça tanto. O Wilker destruiu acho que uns 3 travesseiros aqui, com as crianças dele. Então, amados, fique atento, fique ligado, porque seu filho quer você, quer o teu abraço, quer que você faça uma oração com ele, de gratidão pelo dia. Então, foque no que é mais importante, porque o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é a palavra de Deus. A nossa herança é Cristo. Não deixe que o seu filho vive uma vida de maldição do passado, né? Dê para ele a herança, a bênção do Senhor, que é a palavra de Deus. Porque se ele crescer na graça, no conhecimento do Senhor, ele não vai se desviar, jamais. Ele pode andar por caminhos errados por algum tempo, mas ele vai se lembrar daquilo que você ensinou, que está na palavra de Deus. Amém? Aleluias, vamos lá? Bem bonito, batendo palma. Glória a Deus. Mas que batucada é essa que chegou sem querer, acelerou os corações. Esse clima diferente, com Jesus que está presente, que é bom me dar coração. As meninas vão cantar, os meninos vão dizer, louvado seja o de mel. Vamos lá. Vai balançando o corpo todo, pulando que nem pipoca, vai até tocar
para você, mãe, eu digo para você, família, como é bom ver os filhos no lugar aonde está sendo ministrado por Deus e para Deus e aprendendo de Deus. Por isso eu gostaria que você ouvisse essa mensagem e que você pudesse abrir o coração para entender desse convite. Jesus convida as crianças, o convite de Jesus às crianças. A pastora mencionou aqui o texto bíblico de Marcos capítulo 10, a partir do versos 13. Marcos 10, eu não vou me demorar. Marcos 10, a partir do versos 13, diz a palavra de Deus: o que ao meu coração? Eu e você precisamos entender isto. O que Deus quer dizer ao meu coração, a respeito dos meus filhos, a respeito das crianças, a respeito da família. O que Deus quer dizer ao nosso coração. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eu quero ministrar no seu coração, amado, essa palavra, mas quero que também você venha perceber como foi o foco de Jesus, como foi o foco de Cristo, olhando para o seu filho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, Mateus capítulo 21, diz assim a palavra de Deus: e vieram a ele no tempo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, diga comigo, os principais sacerdotes e os escribas, amém, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequenos e crianças, de peito tirastes o perfeito louvor. Irmãos, olha o que Jesus observou nos pequenininhos, nas crianças. Olha o que Jesus ouviu, olha o que Jesus viu. Enquanto os escribas estavam tentando calar os meninos que estavam estavam expressando a sua vida de adoração a Cristo, eles estavam falando: Hosana nas alturas, glória seja o Senhor, o Jesus de Nazaré. Quando os meninos estavam, amado, adorando Jesus dessa forma, os escribas vieram tentando calá-los. E Jesus repreendeu e perguntou a eles: será que vocês nunca lestes? Que da boca deles sai o perfeito louvor e adoração. Querido, há muito tempo os nossos filhos têm perdido a oportunidade de adorar verdadeiramente ao Senhor, o Rei dos Reis, a Jesus de Nazaré. Durante o ministério de Jesus, a presença das crianças pode ser notada. Durante o ensinamento de Cristo, a presença dos nossos filhos pode ser notada. Durante o ministério de Jesus, as crianças foram visualizadas. Por que elas foram visualizadas? Quando os sacerdotes, amados, e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor das crianças, Jesus refutou essa repreensão. Porque Jesus espera que as crianças levantem adoração. Porque Jesus espera que os nossos filhos sejam instrumento de adoração. Porque Jesus espera que eles sejam aprendidos, que eles sejam ensinados, e através deles eles possam ensinar outros, que eles aprendam de Jesus. A frase notável, amados,
a frase notável que me impacta o meu coração, a frase que me leva a aprender, é exatamente: deixai vir a mim os pequeninos. Sempre é lembrado, amado, as crianças sempre vai ser lembrado por Jesus e por Deus. O que Jesus queria dizer com essa palavra? O que Jesus queria ensinar aos homens, aos doutores, aos sábios com essa palavra? O que ele queria ensinar? Isto revela, irmãos, isto revela o tratamento de Jesus para com as crianças. E qual seria então o tratamento de Jesus para com as crianças? Jesus, em primeiro lugar, dá liberdade às crianças. Jesus dá liberdade às crianças. Liberdade que tem sido roubada, tomada, liberdade que tem sido repreendida, liberdade que tem sido, amado, não observada. Jesus dá liberdade às crianças, no meio dos sacerdotes, no meio do povo, no meio dos doutores. Jesus dá liberdade aos nossos filhos. Eu quero perguntar para você, pai e mãe, nesta noite, para você que se encontra aqui, família, olha aqui, eu quero perguntar para você: você tem dado liberdade aos seus filhos em se aproximar daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é Deus sobre os céus e a terra, aquele que é soberano, aquele que morreu por mim e por você? Você tem dado liberdade aos nossos filhos, aos filhos, a aprender de Cristo? Ou você tem sido igual um sacerdote da época, igual um homem daquele que queria repreendê-los, dizendo que eles não precisam escolher, eles não podem escolher a quem servir? As crianças estão desejando servir a Jesus de Nazaré. As crianças estão almejando servir o Filho de Deus. As crianças querem aprender de Deus, aprender de Jesus. As crianças querem receber o mesmo milagre que todos os dias você pede e deseja receber. As crianças querem receber. E elas foram vistas com essa possibilidade. Elas foram vistas por Jesus. Elas foram vistas com isto, querido. Como Jesus tratava as crianças com liberdade. Jesus, em Mateus capítulo 19, versos 14, porém disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis. Não impeça que eles venham até mim. Não impeça que eles cheguem até a mim, porque das tais são os reinos dos céus. Deixa eu dizer para você uma coisa, pai, uma coisa que precisa ficar marcado no seu coração, mãe. Antes de Deus te dar o filho no teu ventre, ele foi gerado nos céus. É instrumento e é propriedade de Deus. É instrumento e propriedade de Deus. Vocês foram chamados simplesmente para orientá-los a crescer no Senhor. Não impeça que eles andem no caminho reto. Não impeça que eles andem no caminho certo. Não impeça que eles encontrem o Salvador do mundo, chamado Jesus de Nazaré. Não impeça. Seja um instrumento de Deus para que os nossos filhos, para que esses filhos, para que as crianças possam alcançar Jesus e aquilo que foi proposto por Jesus. O desejo de Jesus, amados, é que as crianças tenham liberdade de vir até Ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o Mestre, mas a preocupação maior de Jesus naquele momento era que as crianças viessem até eles, que as crianças viessem até a sua comunhão, até a sua graça, até o seu poder. Hoje em dia, irmãos e igreja, pais, família, existem muitos embaraços que dificultam o acesso da criança a Jesus. Há muitas barreiras. Você nem imagina, eu preciso terminar, mas você nem imagina, eu quero dizer para você quais são as barreiras. Quais são as barreiras, pastor, que tem dificultado o meu filho de ir até Jesus?
Quais são as barreiras, pastor, que tem impedido meu filho de ter comunhão com Jesus? Quais são as barreiras? Primeiro, querido, a falta de exemplo do adulto que está perto da criança. A falta de exemplo do adulto que está próximo à criança. Segundo, a malícia ensinada a elas desde a sua menoridade. A malícia que está nesse mundo podre, nesse mundo que muitas vezes você ama tanto, nesse mundo que muitas vezes você não permite que elas venham para ficar um tempo assentado no colo de Jesus. No mundo, a malícia que está no mundo. Terceiro, consumismo. As crianças têm visto você correr tanto atrás de coisas materiais. As crianças têm visto você levantar, disposto a levantar de madrugada, a levantar qualquer hora, a trabalhar qualquer dia, em busca de coisas materiais que vão todas se desfazerem. Percebeu isso? E você tem sido tão fraco em buscar a Deus, a Jesus e ao reino dos céus. Isso é forte, Tarso. Isso é forte. Espero que mães e pais nessa noite se conscientizem, coloquem a mão na cabeça e façam um exame no seu coração. Tantas vezes meu filho quer ir para Deus. Tantas vezes meu filho quer ir para a igreja. Tantas vezes meu filho quer se aproximar de Deus. Mas tudo que eu estou mostrando para ele é outra coisa. E se você não apresentar o seu filho mais forte, é isso, Tarsis. Pai, quantos pais tem aqui? Erga sua mão bem alto, eu quero ver você. Eu quero visualizar quantos pais e mães tem aqui. Pode levantar as mãos, por favor. Por favor. Levanta bem alto. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É forte, mas eu preciso te chocar. Quando você não leva seus filhos tão logo para os braços de Jesus, para a comunhão com Jesus, ele vai encontrar a criminalidade, as drogas, o álcool, no momento que for possível. É isso que eu quero para o meu filho? É isso que eu quero para minha filha? Quantas crianças têm se perdido? Quantos jovens, adolescentes têm se perdido? Sabe por quê, querido? Porque todas as vezes que dependeu de mim pegar na mão deles para levar aos pés de Jesus, havia uma dificuldade. Havia uma dificuldade. Então Deus está te falando nessa noite. E das minhas mãos não vão ser cobradas. Essa igreja está aberta todos os finais de semana. Tem programação. Tem investido em famílias. Porque sem família não há sobrevivência de relacionamento, de filhos. Sem Deus não há milagre a ser feito em meio à família, em meio a você. Entenda isso. Eu quero ir para o final. Eu quero finalizar essa mensagem. O que tem impedido meu filho de ter um encontro e uma liberdade de andar com Jesus, pastor? A falta de pessoas para ensinar, discipular crianças. Eu quero aplaudir a equipe dessa igreja que não tem cansado. Eu quero aplaudir esses adolescentes. Eu quero aplaudir a esses jovens. Eu quero aplaudir a vocês que trabalharam em prol das crianças se aproximar de Jesus e de ter comunhão com Jesus. Eu quero aplaudir a vocês. São dignos de louvores. São dignos de honra. Quero aplaudir você, Janaína. Quero aplaudir a pastora. Quero aplaudir os patrocinadores, os ajudadores.
queridos, jovens que nem casados são, estavam aqui trabalhando em favor da criança, em favor do seu filho. E eu quero dizer uma coisa: onde você estava? Eu estava trabalhando para comprar, pastor, mais um par de sapato. Eu estava trabalhando para comprar mais um par de roupa. Eu estava trabalhando para estar bem na sociedade. Você tem que preocupar com seu filho, é com a sua filha, se ele está bem diante de Deus. É isso que você precisa se preocupar. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para quando ele crescer não se desvie, para quando ele crescer não vai para atrás de uma grade, não vai para as drogas, não vai para a prostituição. E eu e você precisamos urgentemente de trazer nossos filhos amados, nossas crianças têm prazer na presença de Jesus. Os nossos jovens têm prazer na presença de Jesus. Essas fotos aí, esses vídeos vão estar no nosso canal do YouTube. Veja aqui, querido, veja aqui, olhe, pare para olhar. No momento que eles tinham que ter de escolher estar com o Espírito Santo, o quanto eles clamavam: eu quero o Espírito Santo, eu quero o poder de Deus, eu quero mais Deus. O quanto eles clamavam. Nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos acordar para dar o melhor para os nossos filhos. Quero encerrar essa mensagem. Não os embaraceis de vir até mim. Querido, duas coisas, eu não terminei a mensagem, vou deixar ela para uma continuidade, mas eu não posso deixar. Duas observações Jesus fez. Jesus notou os homens, os discípulos, os sábios, aqueles que achavam que entendia de tudo, impedindo as crianças de ir até ele. Notou. Mas além disso, Jesus notou o desejo das crianças em ter comunhão com ele. Eu e você precisamos ser esse que vai disponibilizar. Nós precisamos aprender que Jesus trata as crianças, dando a ela a liberdade de expressar a sua fé, a sua pureza, a sua simplicidade peculiar. Jesus dá a ela esse direito. Estão tentando tirar isso dela lá no colégio, com essa política suja, com essa política imunda, que a criança não pode escolher Deus, que a criança não quer Deus. Jesus, Ele tem nos dado essa liberdade. Jesus tem dado a liberdade e deseja ensinar que a criança aprenda a olhar para Ele. Eu e você precisamos olhar para ela e defendê-la de todo o perigo. É o meu dever, é o seu dever. Eu e você. Querida, tinha criança aqui que tinha medo de receber um abraço. Tinha criança que tinha medo de receber um sorriso. Tinha criança com medo de dormir. Tinha criança com pesadelos. E nós não deixamos um minuto eles, por um segundo, ficar no medo. A equipe se doou, se deu, os abençoou. Soprou palavras de amor. Falou que eles sempre foram um projeto de Deus. Será que você entende a importância disto? Será que você entende o valor disto? Jesus trata as crianças, chamando as crianças para estar perto dele. Como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças nos caminhos do Senhor. Que a criança em nosso meio, em meio a essa igreja, tenha sempre o valor expresso, o valor real, do qual o Senhor já nos deu, já nos colocou, já nos transmitiu esse valor.
Que as crianças sintam-se em nosso meio o desejo contínuo de se aproximar de Jesus. Amém, queridos? Você, pai, que está aqui nessa noite, e você, mãe, que está aqui, baixe seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que possa colocar esses encargos de valores, esses valores na sua vida, e que você possa, a cada dia, se preocupar mais com as crianças, com os nossos filhos, com os filhos, com esses pequeninos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Eu quero nessa noite pedir por cada pai que aqui se encontra, por cada mãe que aqui está. E, meu Deus, eu quero te pedir por cada família nesta noite, reunida aqui, que venha ser, Pai, impactada, que possa receber a unção do alto céus, e que possa, Deus, manifestar cada dia o compromisso e a preocupação de colocar os seus filhos nas mãos de Jesus, aquele que é Senhor dos céus e da terra, aquele que é Salvador de toda a vida. Deus, nos ajude a ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar, no caminho que nos leve e os leve aos céus, para o louvor da Tua glória. Livra eles de todo mal e proteja eles, ó Pai, com alegria vinda do alto céu. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, pai e mãe. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, família. E que você possa ser o motivo, cada dia, motivo de valorizar os seus filhos a se aproximar de Deus. Amém? No nome de Jesus. Amém.